a parte da conferência. O objetivo primordial da armazenagem é utilizar o espaço nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura, da maneira mais eficiente possível. As aulas devem ser rápida e fácil de suprimento desde o recebimento até a expedição. Então, é armazenagem. Utilizar, né, esses aspectos, todas as dimensões, né, o comprimento do armazém, né, no caso, devem ser proporcional à movimentação, para ser rápido e fácil. O cuidados na armazenagem. Esses cuidados na armazenagem é o quê? A determinação no local em recinto coberto ou não, né? Então, essa determinação vai depender do tipo de material que está sendo colocado no estoque, a definição adequada do layout, a definição de uma política de preservação com embalagens plenamente convenientes aos materiais, a ordem, a arrumação, a limpeza de forma constante, a segurança patrimonial contra furtos, incêndios e etc. Então, esses são todos os cuidados. Até nós já vimos na outra aula passada sobre a eficiência do almoxarifado, que o almoxarifado não é só um local, um armazém, onde a gente, como dizia, igual antigamente, que a gente só jogava os materiais lá, né? Então, agora não. Então, tem todos esses cuidados com a armazenagem, né? Então, onde tem que manter a arrumação, a ordem, a limpeza constante do local. Quais são os cuidados especiais dessa armazenagem? Devem ser tomadas no tocante à disposição dos materiais do almoxarifado, o qual pode conter produtos perecíveis, inflamáveis, tóxicos e outros, que somados à variedade total definirão os meios de armazenagem. Então, também tem a parte dos cuidados na armazenagem, esses cuidados especiais, ou seja, daqueles tipos de produtos, né? Porque tem produtos que são inflamáveis, tem produtos que são tóxicos, que são perecíveis, então deve tomar esse certo cuidado na hora de fazer essa armazenagem. Para se otimizar a armazenagem, obtém-se a máxima utilização do espaço, a ocupação do espaço, a efetiva utilização dos recursos disponíveis, mão de obra e equipamentos, pronto acesso a todos os itens, seletividade, a máxima proteção aos itens estocados, uma boa organização, a satisfação das necessidades dos clientes. Então, para se otimizar, né, essa armazenagem, então, é essa máxima ocupação do lugar, a efetivação dos recursos, ou seja, a mão de obra, os acessos aos itens, a máxima proteção aos itens estocados e a organização. Então, vocês viram que todos esses processos têm essa boa organização para satisfazer as necessidades dos clientes. A armazenagem compreende-se as fases. Então, a primeira fase, que é a verificação das condições pelas quais o material foi recebido, no tocante à proteção e à embalagem. A segunda fase é a identificação dos materiais. A terceira fase é a guarda na localização adequada. A quarta fase é a informação da localização física de guarda ao controle. A quinta fase é a verificação periódica das condições de proteção do armazenamento. E a sexta fase é a separação para a distribuição. Então, é isso que compreende, ou seja, a armazenagem compreende nessas 6 fases, que é muito importante para, no caso, chegar até os clientes, ou seja, até a distribuição. Os itens em estoque.
As mercadorias de maior saída do depósito devem ser armazenadas nas imediações de saída ou expedição, a fim de facilitar o manuseio. O mesmo deve ser feito com itens de grande peso e volume. Então, as mercadorias de maior saída, no caso, os itens do estoque, aquelas mercadorias que mais saem, que mais têm saída, elas devem ser armazenadas na saída, né? No caso, na saída do armazém ou do almoxarifado, né? Então, o mesmo deve ser feito com itens também de grande volume ou de peso um pouco maior. Corredores de acesso. Os corredores dentro do depósito deverão facilitar o acesso às mercadorias em estoque. A largura dos corredores é determinada pelo equipamento de manuseio e a movimentação dos materiais. A localização dos corredores é determinada em função das portas de acesso e da arrumação das mercadorias. Entre as mercadorias e as paredes do edifício deve existir passagens mínimas de 60 centímetros para acesso às instalações de combate ao incêndio. Então, esses corredores, né, de acesso, eles são para quê? Para facilitar, né, o acesso às mercadorias que estão ali em estoque no almoxarifado. Então, e também, além de ter essa largura dos corredores já determinada por esses equipamentos, tem que ter também esse mínimo para o acesso das instalações de combate ao incêndio. As portas de acesso. Devem-se permitir a passagem dos equipamentos de manuseio e a movimentação dos materiais. Tanto sua altura como largura deve ser devidamente dimensionada. Então, essas portas de acesso do almoxarifado devem permitir esse acesso, né, no caso, altura, largura, para que possam passar grandes quantidades de materiais por aquelas portas de acesso. As prateleiras e estruturas. Essas prateleiras e estruturas, quando houver as estruturas no depósito, a altura máxima deverá considerar o peso dos materiais. O topo das pilhas de mercadorias deve se distanciar 1 metro da luminária do teto e dos equipamentos fixos de combate ao incêndio de teto. As mercadorias devem permanecer na parte superior das estruturas e as mercadorias mais pesadas devem ser armazenadas nas barras inferiores da estrutura. O piso deve ser suficientemente resistente para suportar o peso das mercadorias estocadas e o trânsito dos equipamentos de movimentação. Então, também não é simplesmente só colocar as prateleiras e as estruturas, né? Então, tem a altura máxima que não pode atingir, no caso, as lâmpadas, né? Tem também os equipamentos, no caso de combate a incêndio, onde são os extintores. Também não pode colocar as prateleiras, ou seja, as estruturas naqueles devidos locais, onde tem toda essa estrutura. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também no estoque. Os critérios para essa armazenagem: fragilidade, combustibilidade, a volatização, a oxidação, a explosividade, a intoxicação, a radiação, a corrosão, a inflamabilidade, o volume, peso e forma. Então, tudo isso por que desses critérios? Porque cada tipo de estoque pode ter, né, esses materiais frágeis, pode ter materiais que são de explosividade, de radiação, de inflamabilidade, né? Então, o volume, o peso. Então, todos eles têm um critério de armazenagem, todos os tipos de produtos, os produtos perecíveis. Então, devemos levar em conta para fazer esses critérios de armazenagem. Então, todos esses são os tipos de produto que cada um tem o seu critério para fazer a armazenagem.